Amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos falar nessa oportunidade no 7º episódio do nosso estudo sobre os princípios elementares da obra missionária, falar sobre a oração. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, diz assim: Irmãos, orai por nós. Não há obra missionária sem oração. A oração, na verdade, deve ocupar todas as áreas da vida cristã, porque através dela falamos com Deus e exercitamos a nossa comunhão com o dono da nossa existência e autor e consumador da nossa fé. É como um diálogo constante que o cristão deve ter sempre com seu Criador, sendo um ato de culto que consiste em adoração, louvor, ação de graças, confissão de pecados e petição. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Por isso, devemos considerar o valor inestimável deste valioso privilégio. É por meio da oração e do jejum que certas castas demoníacas são expelidas, como está em Mateus 17, 21. Pela oração, as enfermidades são curadas, Tiago 5,15. Os alimentos santificados, 1 Timóteo 4,4. E também pela oração milagres acontecem. A oração de um justo pode fazer parar o sol, como está em Josué 10, versículos 14 e 15. O avivamento no dia de Pentecostes foi precedido de oração. Pedro foi solto da prisão enquanto a igreja orava, e as paredes foram derrubadas e grilhões quebrados enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Pela oração, também podemos e devemos levar ao Senhor as nossas causas. Veja o que diz Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Deus conhece todas as coisas, é verdade. E conforme Salmo 139, verso 4, ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Mesmo assim, sendo onisciente e conhecendo absolutamente todas as coisas, o Senhor quer que as levemos ao seu conhecimento através da oração. Não se trata aqui de invocarmos a onisciência de Deus. Deus é onisciente, mas Ele quer que nossas demandas sejam levadas a Ele pela oração. Sejam conhecidas não apenas pela sua onisciência, mas também por nossa oração. O Todo-Poderoso faz questão de que entremos em sua presença pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, conforme Hebreus 10, 20. Isso é um indicador claro de que o Senhor não quer somente nos abençoar, mas também quer que nos relacionemos com Ele através da oração. Como o trecho do hino 578 que diz: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Oração, é claro, que não é repetição de palavras, e também não devemos esbanjar por orarmos, conforme nos ensinou Jesus em Mateus 6, do 5 a 8. Oração também não significa impor nossa vontade a Deus. É lamentável que ainda existam crentes formando grupos ou grupinhos de oração para Deus remover um dirigente ou um pastor, ou ainda que alguém ore para que fulano morra e eu case com o cônjuge. Existe esse tipo de coisa. Isso não é oração, isso é feitiçaria. Devemos aproveitar cada oportunidade para ensinar o povo que quem faz dessa forma está ferindo a santidade de Deus e atraindo maldição para si. Porque orar não é nós pedirmos coisas para os nossos deleites. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Pedis e pedis mal, pedis e não recebeis perdão, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites.
A oração tem que ser segundo a vontade de Deus. Um exemplo de oração eficaz dada por Tiago foi a oração de Elias. Mas Elias foi vitorioso em sua oração porque a oração de Elias, perfeitamente sintonizada com a vontade de Deus. Elias tornou-se tão íntimo do Senhor que assumiu o projeto do Altíssimo como sendo dele, porque ele era parte integrante desse projeto. Quando ele se encurvou e meteu o rosto entre os joelhos, estava tendo a postura semelhante à que teve no Monte Carmelo, quando ele orou da seguinte forma: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Primeiro livro de Reis 18:36. Elias fez todas as coisas, inclusive orar, segundo a palavra do próprio Deus. E isto é envolvimento real com a obra a qual foi designado. Esse é o sentimento que deve fazer o missionário orar sempre e nunca esmorecer. Quando devemos esperar que nossas orações sejam respondidas por Deus? Tiago deixa claro que orações desse tipo devem vir de um justo, alguém que está num relacionamento com Deus. Diante do exposto está claro que a oração é indispensável ao crente. Mas e quando esta oração está relacionada com a obra missionária? Eu trago aqui uma definição de Charles Spurgeon, que diz assim: curvem-se diante do Altíssimo, reconheçam que são indignos de aproximar-se dele. Falem em tom de quem está suplicando por aquilo que seria uma grande doação de caridade. Portanto, aproximem-se de Deus corretamente. Porém, mesmo em atitude de humildade, demonstrem desejo em seus olhos, expectativa em seu semblante. Orem como alguém que tem certeza que receberá o que está pedindo. Supliquem se souberem que o que vão pedir é correto. Observemos as palavras de Jesus a respeito da eficácia da petição. Mateus 7, versículos 7 a 11. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Veja que o termo usado por Jesus no versículo 11, para bens, é a palavra ágata, que é derivada do grego ágatos, que quer dizer coisa boa. Mas não se trata de coisas boas aos nossos olhos ou à nossa vontade pessoal. Trata de coisas boas em sua constituição ou natureza. Ágatos é uma palavra das mais comuns no grego. Na Septuaginta ocorre quase 520 vezes e no Novo Testamento 100 vezes. E o seu alcance é bastante amplo, é tão amplo que em seu significado a ponto de descrever aquilo que é excelente em qualquer esfera. Ou seja, Jesus, e aí eu volto para o texto, diz: se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Ou seja, coisas boas na sua essência, na sua constituição ou natureza. Jesus deixou muito claro que quando pedirmos coisas excelentes ao Pai, Ele não nos negará.
Mateus 21, versículo 22 diz: E tudo que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Pedir crendo é pedir na fé e pela fé, em consonância com a vontade do Senhor. É outra coisa, irmão. Pedir crendo não é pedir acreditando. Pedir crendo é pedir na fé e pela fé. E isso envolve acreditar. Mas eu não posso pedir errado, esperando receber. Eu não posso pedir pelo mal de alguém, eu não posso pedir que alguém morra, eu não posso pedir para gastar em meus deleites. Eu preciso saber o que pedir e pedir coisas excelentes. Portanto, pedir crendo é pedir na fé e pela fé. E por isso Jesus disse: tudo que pedirdes em oração crendo, o recebereis. E é nessa perspectiva que a oração do missionário e da igreja deve estar. Será que alguém pedir almas, o Senhor negará? Será que Deus negará essa oração? A igreja orar por almas, o missionário orar por almas. Será que se o missionário pedir provimento, lhe faltará? Será que se ele pedir direcionamento, ficará perdido? Se nós, sendo maus, não negamos provimento aos nossos filhos, que dirás do nosso Pai Celestial? Se o maior interesse de Deus é a salvação, como pode um missionário não ser atendido se da forma correta suplicar ao Senhor pelas almas? Veja o que diz 1 João 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Veja mais uma vez aí o que é pedir crendo. Nós temos a confiança que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, então nós sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então pode ter certeza, meu irmão, se você está orando por almas, pode preparar para ampliar o templo. Se você é missionário, como eu estou no momento, no campo, estou orando por almas, então se faz necessário, preparar para receber as almas. Ô irmão, como é que você ora por chuva e não compra um guarda-chuva? Que fé é essa? E quando o nosso pedido está em consonância com a vontade do Senhor, Ele nos atende, Ele não nos nega. Fato é que atualmente fala-se muito de estratégias para ganhar almas. E boa parte dessas estratégias tem relação com métodos de marketing copiados do mundo. Porém, precisamos lembrar que a obra missionária é uma obra espiritual. E como disse o apóstolo Paulo, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Está lá em 2 Coríntios 10:4. Quando o apóstolo dos gentios pede oração, sinalizando a necessidade dessa intercessão por parte dos crentes, indica claramente aos estrategistas da última hora que sem oração não há sucesso. Não adianta, irmão, pode ter o marketing que for, pode usar rede social, pode fazer acontecer. Se não tiver oração, não haverá sucesso. Não podemos abrir mão desse contato com Deus e desse revestimento de poder. No caso do missionário e sua família, a oração deve ser encarada como base de sustentação para a sobrevivência no campo. No caso da igreja, a oração intercessora para que tudo vá bem, a porta da palavra seja aberta, de forma que as pessoas consigam ser alcançadas pelas boas novas de salvação da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que as metodologias de trabalho são parte do processo, mas a oração é a base fundamental. Porque a oração é o nosso pedido de ajuda para que o Senhor faça aquilo que não podemos fazer.
Em todo o seu ministério, Jesus orou. E se Jesus, que é Jesus, orou, quem somos nós para não orar? Para escolher os 12, para exercitar a comunhão com Deus, e ainda nos piores momentos de aflição antes de subir o Gólgota, Jesus orou. Em todo o tempo, em todo o seu ministério, Jesus orou. O fato é que Jesus foi exemplo de oração para nós aqui na terra. E ele também nos ensinou a orar quando deixou o modelo de oração chamado de Pai Nosso. Jesus nos mostrou que em todas as circunstâncias da nossa vida, o contato com Deus é importante. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não podemos jamais esquecer desta verdade. Os grandes heróis da fé foram homens de oração, porque orar denota dependência, porque aquele que não precisa não busca, mas o que busca o faz porque necessita. Por isso, meus amados irmãos, é de fundamental importância, para a obra missionária. Estamos falando sobre princípios elementares da obra missionária, que tanto o missionário quanto a igreja estejam envolvidos em oração. Se você, irmão, se na sua igreja existe missionário no campo, em nome de Jesus, não cometa a perversidade de esquecer de orar por ele. Se você não ora pelos missionários, você está sendo perverso, me desculpe a franqueza. Porque o missionário precisa da oração intercessória da igreja. E ele próprio, com a sua família, precisam orar. Porque as dificuldades são muitas, os levantes no reino espiritual são deveras reais, são terríveis, e o missionário ele precisa estar sendo alcançado pelas orações dos santos. Oração não é brincadeira, mas é como eu disse, precisamos fazer a oração certa. Orar pelas almas, precisamos orar pelas almas. Precisamos orar para que o Senhor envie provimento em todos os sentidos, porque não é só o pão para comer, também a semente para semear. Precisamos orar para que o Senhor nos guarde no dia mau. Precisamos orar pelo nosso retorno à base. Precisamos orar para que o Senhor forme novos obreiros. Precisamos orar pelas autoridades constituídas, porque à medida que o evangelho é perseguido, torna-se mais difícil. À medida que há uma abertura, torna-se menos difícil. Né? Fácil nunca é, mas a dificuldade pode aumentar ou diminuir. Então o que não falta é motivo de oração, irmão. O que não falta é motivo de oração. E mesmo você, que não tem condição de ir ao campo missionário, e mesmo você que talvez não tenha condição de contribuir com a obra missionária, mas não tem como dizer que você não pode orar. E aqui eu faço uma correção a algo que se diz por aí. E nós vamos falar no próximo capítulo sobre essa correção. Aqui eu só estou dando spoiler. Porque alguém diz que missão se faz orando, indo ou contribuindo. Não, irmão, não. Oração se faz orando, indo e contribuindo. Porque a igreja é um corpo só. A igreja é um corpo só. Mesmo que aquele membro não vá fisicamente ao campo, mas ele vai representado pelo missionário. O missionário não pode ir sozinho para o campo, porque
nós somos, conforme diz a Bíblia, corpo de Cristo e membros uns dos outros. Então não é ou, é e. Indo, orando e contribuindo. Porque existem aqueles que vão, mas é preciso que os que ficam entendam que são um com o que foi. Então, quem foi e quem ficou são um. Eu, neste momento dessa gravação, estou no campo missionário. E é necessário que a igreja que me enviou compreenda. E quando eu digo a igreja, não é na pessoa do pastor, da diretoria ou da secretaria de missões. É cada membro da igreja precisa entender. Você é um comigo, então você também está aqui no campo. E, portanto, quando você ora por mim, você ora por você próprio. A igreja precisa carregar os missionários em oração. E os missionários precisam orar para que o Senhor dê boas coisas, as coisas excelentes, as coisas ágata. São os bens, as coisas essencialmente na sua constituição ou natureza excelentes. Almas, poder de Deus, revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo, cura divina, manifestação de milagres, prodígios e maravilhas, são as coisas excelentes que Deus tem para dar àqueles que lhe o pedirem. E, portanto, eu encerro dizendo que sem oração não existe obra missionária. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.